Eu nasci num lar cristão, né? Eu tive essa alegria. Meus pais já eram evangélicos quando eu nasci. Meu pai, ele era pregador da palavra, ainda é, né? Eles são vivos. Meu pai é um evangelista, um pastor, e ele sempre gostou de pregar a palavra pelo sertão, pelo Nordeste, onde eu nasci. Eu nasci em Fortaleza. E minha mãe já era cantora. Ela tinha aquela voz de soprano lírico, uma voz lindíssima. E quando eu tinha 3 anos e os meus irmãos tinham 2 aninhos de idade, porque ela me teve e logo em seguida teve 2 gêmeos. Ela foi acometida de uma enfermidade muito grave e os médicos a desenganaram. E falaram para meu pai que ela tinha horas de vida por uma infecção generalizada, que teve complicações e ela ficou em coma muitos dias. E meu pai, ao invés de pegar aquela palavra e preparar o enterro, ele foi para a igreja. Ele foi para a igreja e pediu para os jovens que estavam reunidos ali orarem. E, de uma forma milagrosa, Deus curou a minha mãe. Hoje ela tem 72 anos de idade. Puxa, olha. Ela que não tinha, perspectiva alguma de viver, ou se vivesse, ela vegetaria, como os médicos disseram. Depois que ela saiu do hospital, ela ainda teve outra filha, que foi a Lislane, minha irmã, que também é cantora. E quando a Lislane nasceu, o meu pai, ele deu um clique e falou assim: o que Deus tinha para mim aqui em Fortaleza já deu. E a sua mãe já era cantora de louvor? Sim, minha mãe cantava. Ela cantava na igreja, no coral, era solista. O meu pai decidiu que ele ia para o Rio de Janeiro, teve essa direção e foi embora com a família para o Rio de Janeiro. Foi na frente, depois a gente foi. E lá no Rio de Janeiro a gente cresceu, a gente começou a vida, né? Eu comecei a cantar num grupo que se chamava Altos Louvores. Eu tinha 15 anos de idade. Era um grupo que eu admirava muito. E ali eu aprendi tudo que eu sei sobre música, o começo, o passo a passo. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio para gravar. Na época ainda era fita de rolo, né? Então eu tive todo o meu primeiro contato com esse mundo profissional da música através do Altos Louvores. E durante 7 anos eu participei desse grupo. E fui criada na igreja. A minha escola mesmo foram os corais infantis. E de adolescentes e de jovens. Porque eu digo que a igreja, ela é uma escola musical. Sim. Você vê grandes talentos se desenvolvendo dentro da igreja. Então, onde eu aprendi mesmo? Na igreja. Tá? Foi ali que eu solei a primeira música no coral. Foi ali que eu aprendi a solfejar. Foi ali que eu comecei a estudar música, teclado, onde eu tive o primeiro contato com violão. Eu não sou uma exímia musicista, não, mas eu arranho tudo. Serve para eu compor, né? Eu não me aprofundei em nenhum instrumento, mas eu arranho para tocar em casa. Então, tudo na igreja. Porque a igreja me deu todo esse suporte. Quando eu entrei no Altos Louvores, me viram cantar na igreja. Eles estavam na igreja quando eu estava solando em um grupo e estavam precisando de alguém para substituir uma cantora que ia sair. E eu entrei com 15 anos, eu fui a mascote do grupo. Naquela época era um grupo muito conhecido e eu acabei fazendo parte do grupo que eu escutava, que eu ouvia, que eu admirava. Então pensa, foi um momento muito marcante na minha vida. E aí dali eu não parei mais. E naquele momento tão jovem, assim, você já sentia que era a sua missão, que era um propósito de Deus para a sua vida, ou você ainda não tinha essa visão? Era algo que fala, poxa, eu sei fazer, estou nesse meio. Você já sentia tocada por Deus? Eu não sentia. Na verdade, o meu pai me obrigava a cantar. Quando ele ia pregar, ele me levava à força. E ele era o meu maior incentivador. Meu pai olhou para mim, acreditou em mim muito antes de eu conseguir enxergar qualquer coisa. Eu tinha muito medo, era tímida. Eu gostava de cantar nos corais, eu gostava de cantar nos conjuntos dos quais eu fazia parte, mas eu não gostava de cantar sozinha. Eu tinha muito medo de encarar a multidão. E o meu pai, ele vinha, não, você vai treinar, sobe aqui no banco, canta aqui, pega o violão. Os amigos chegavam, ele me fazia cantar na frente dos amigos. Sabe aquele pai que pergunta assim, quer ver minha filha cantar? E a pessoa ouve por educação. Lá vem ele. Era esse nível. Meu pai, ele chegou a me trancar no quarto uma vez e falar assim, você só sai daí quando escrever uma música. Eu tinha 13 anos. Eu falei, pai, mas não é assim que faz música. Ele, é assim, você vai ficar aí e pega a caneta, pega o papel e tenta escrever uma música porque você vai ser compositora. Não saiu nada que prestasse, né? Eu inventei uma música para sair do quarto. Mas eu entendi pelo menos qual era o caminho. Eu sempre digo isso, que pelo menos eu entendi que Deus, quando eu comecei a compor... Naquele momento você não foi contra ele. Eu fiquei ali com muita raiva porque ele me deixou ali.
Inventei uma música e não deu certo. Mas anos depois, quando eu fui escrever as minhas primeiras canções, eu entendi esse caminho. Que era o caminho do quarto, o caminho da solitude, o caminho de estar a sós com Deus, com a palavra, sabe? O caminho da meditação. Então, serviu para alguma coisa. Eu me lembrei daquele dia que meu pai me trocou no quarto e disse que tinha que sair uma música. Não saiu naquele dia, mas muitas outras saíram anos depois no quarto, né? E você já tinha uma rotina de oração, apesar de não, né, ainda não ser, né, tocada para uma missão, mas você já tinha uma rotina, eu fui criada com Deus desde quando? Desde criança, porque nós fomos criados na igreja e ali a gente fazia parte de um conjunto infantil que se chamava Crianças para Cristo. Quem dirigia esse conjunto era o pastor Rael e a irmã Marta. Eles são maravilhosos até hoje, muito amados. E eles nos levavam para a gente ia para a igreja, era um grupo de mais de 100 crianças, e a gente tinha um coral maravilhoso, a gente cantava. E nos sábados a gente ia para as consagrações, ele ensinava a gente a orar, a jejuar, ler a palavra, decorar versículos. E foi um tempo muito bom e marcante na minha vida, sabe? Então eu adquiri essa rotina em casa com os meus pais e também na igreja. Agora, é claro que uma pessoa que nasce na igreja, muitas vezes ela chega em um tempo da sua vida que ela quer conhecer o mundo. E eu também passei por essa fase, sabe? De querer saber o que estava acontecendo lá fora, fora da minha caixinha, fora da minha realidade. Convivendo não só com pessoas da igreja, e daí, né, a gente acaba tendo realmente curiosidade. Né? Eu tive essa curiosidade, eu dei um pulinho lá no mundo para saber como era. Como você se confesso sentiu? Que eu me decepcionei bastante. não me trouxe a felicidade que eu esperava na época, porque eu ouvi essa frase esses dias da Juliana Ferron, que é uma amiga querida de ministério, e eu concordo. Ela diz que o pecado não cumpre o seu propósito. Sim. O pecado, por que as ilusório, pessoas pecam? Né? As pessoas pecam por um motivo. Elas querem se satisfazer, elas querem ser felizes. Sim. E quando elas descobrem que elas não vão encontrar contentamento no pecado, é uma decepção muito grande. Sim. Algumas mergulham mais fundo no pecado. Sim. E outras reconhecem que estão no lugar errado e voltam atrás. Então, no meu caso, foi isso. Eu voltei atrás e recomecei, né? Como diz lá a Bíblia em Apocalipse, olha, volta às obras do primeiro amor. Retoma essas obras, né? E começa tudo de novo. Então, eu tive essa oportunidade e Deus, Ele é maravilhoso em nos perdoar, Ele é maravilhoso em ter misericórdia de nós, em nos dar sempre uma nova chance. E aí eu pude recomeçar na presença de Deus.